Bom, então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue terminar hoje, que é fechar esse ciclo da ação aí. A gente vai entrar o ano que vem com um tema novo. Então a gente está, né, analisando que no final ficou interessante isso que a gente está fazendo, porque isso que eu estou trazendo foi parte do curso Felicidade é uma Prática, que eu fiz um workshop na Nova Gokula, e lá e essa, né, essa parte do ciclo foi feito em uma hora e pouco, se eu não me engano. E achei interessante que a gente está no terceiro, né, terceiro encontro para quarto, que são quase 4 horas falando sobre esse ciclo, e eu percebi que virou só isso é uma coisa muito interessante de realmente a gente se debruçar, né, como funciona a ação e cada ponto da ação, como a gente pode agir. Foi bem interessante. Vou tentar ver se a gente termina. Se não terminar, no começo do ano a gente termina, isso é um fato. Mas eu estou achando bacana esse desenvolvimento que se deu nesse tema, que era para ser muito mais conciso e acabou ficando bem complexo, mas eu acho que está valendo a pena. Então vamos lá. Né? O ciclo ele vai se compor, né? Só relembrando, um sistema de captação, a gente capta as informações pelos nossos sentidos, pode considerar a mente como sentido, né? Então a gente tem 5, mas na mente a gente se conecta a essa informação que está sendo captada, né? de forma direta e não. E a gente viu essa conexão, essa atenção, e aí a gente absorve essa informação, que é o que a gente vai ver agora. Essa absorção, ela canaliza isso. A canalização é quando o hormônio, né, a gente vai ver até, né, o hipotálamo manda a mensagem lá para a suprarrenal, que gera cortisol, que gera adrenalina, e aí esse hormônio vai gerar uma sensação. Essa é o sistema de canalização, quando se distribui fisicamente, e aí gera uma ação baseada nesse sistema, que é bem interessante. Né? Então, agora a gente fala sobre absorção. Se tiver alguma dúvida, alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, né? Mas o primeiro é a gente capta a informação, se conecta a ela, para que exista, né? E agora a gente absorve. Como absorve? Né? A absorção é quando coloquei a palavra pensamento, mas talvez não seja pensamento, né? Eu acho que o sânscrito ele busca traduzir essas essas expressões de forma muito mais clara. Né? O sânscrito é uma língua muito que busca muito essa clareza na forma que ela se coloca. E o que é essa palavra que a gente está colocando como pensamento aqui? No sânscrito seria vriti, né? Vriti seria esse movimento, né? Que é mais que um pensamento, é qualquer movimento mental, qualquer flutuação, né? Às vezes traduzido também como flutuação. Então, quando essa informação, né, é conectada, ela gera uma flutuação, né, um vriti, um movimento interno. Né? Esse movimento ele gera um sentimento, né, uma emoção. Então, a gente é um equipamento, né? Tá com os 5 sentidos e a mente, né, voltada ao externo, captando as informações, né? Tem as informações paralelas, a visão periférica, os sons, mas está tudo entrando. Em alguns dessas informações a gente gera uma conexão e aí absorve. Quando ele conecta aquela informação específica, há uma absorção. Essa absorção, essa flutuação, esse vrit, né, esse pensamento, esse movimento, ele vai gerar um sentimento, uma emoção, que é um mecanismo natural. Percebe que esse sentimento ele vai dar uma sensação, boa, ruim, né? Que no yoga é chamada raga doesha. Raga, uma sensação de prazer, e doesha, uma sensação de aversão. Né? Aquilo é bom ou é ruim. Então é legal essa frase estar colocada, é um mecanismo natural para saber se está certo ou errado. Né? Certo? O que seria certo ou errado? Seria essa sensação, né, de bom, ruim, gostei, não gostei. Né? Essa sensação, ela é visível, né? E a gente até viu num determinado ponto, não lembro qual agora exatamente, ela é mais lenta que o pensamento. Foi na conexão coração-razão, né? Que a gente falou coração-razão. A emoção, ela é mais perdurável, ela é mais lenta, ela é mais pesada do que a razão, a lógica, que é mais rápido, né? Então, eu consigo detectar, não gosto daquilo.
mas aquela emoção ainda está conectada àquilo, né? Então demora para encaixar a razão com o coração, a razão com a emoção. E aí é uma coisa bem bacana que se a gente tudo se fundamenta numa qualidade de escuta, né? De silêncio mental, de equanimidade. Tudo se fundamenta nisso. Quanto mais eu estiver estável, harmônico no sentido físico e mental, e eu conseguir, né, ter a capacidade de gerar esse observador, né, essa visão da alma, né, essa voz da alma, esse observador que está atrás dessa flutuação mental, observar todo esse sistema, quanto mais eu gerar essa capacidade, isso a meditação é uma ferramenta importantíssima, eu gero a possibilidade de observação, de funcionamento desse sistema, e aí aquela frase do Gita que fica muito claro, né, quando o Krishna fala, a mente é amiga ou inimiga? Ela é inimiga quando eu estou preso à flutuação dela, ela é amiga quando eu observo, entendo razoavelmente como ela funciona e começo a utilizar esse sistema ao meu favor. Essa escuta do corpo, Swadhyaya, esse autoconhecimento, né? A gente tem mais ou menos 60 mil pensamentos por dia, 60 mil. Então, você criar uma análise sobre os pensamentos se torna basicamente impossível, né? Como é que eu consigo analisar 60 mil pensamentos durante um dia e aí regular esse sistema? Então, o primeiro ponto é diminuir, né? Quanto menos flutuação, quanto menos movimento, mais possibilidade de observação eu tenho. Mas aí é uma colocação bem interessante, que ao invés de eu observar os pensamentos, várias flutuações, vários movimentos me geram menos emoções. Então é mais fácil eu observar o sistema emocional. Aquilo que me gera a sensação de bom, ruim, melhor, de sensação boas ou não boas. Então eu observo, a observação da emoção é um caminho muito mais fácil do que tentar estruturar uma observação sobre milhares de pensamentos. Então esse é o primeiro ponto da absorção. Captei as informações, me conectei a algumas e gerei essa sensação. Observo elas. É boa ou é ruim? Essa sensação, ela está muito atrelado ao sentido dos desejos, preso aos sentidos. E aí a gente vai ter que ter um princípio de controle dos desejos para não se perder nessa observação entregue aos desejos que são, em várias vezes, criações imaginárias da mente. Por exemplo, e a gente vai ver até uma coisa, aí tempo muito mais rápido do que eu imagino. Quando a gente entra na canalização, existe um movimento, né, químico e elétrico que determina alguns aspectos hormonais, etc. E esses aspectos eles vão gerar um certo fator compensatório, né, que é o princípio do estresse e da ansiedade. Quando eu gero um hormônio, esse hormônio me dá uma pseudo-ideia de bem-estar, e aí eu preciso, mas só que ele precisa de energia, como é o caso do cortisol. Aí eu preciso comer alimentos mais gordurosos, que me dê mais energia para retroalimentar esse sistema que vai me dar diabetes, obesidade. Então percebe que quando eu não consigo observar de forma clara, né, esses desejos. Falei isso porque na hora que eu acho que o chocolate me tira a ansiedade, ou o doce, ou o açúcar, me tira a ansiedade, eu começo a transportar essa, né, como uma droga, né, e eu começo a usar isso de forma a me trazer essa sensação boa, eu inverto tudo isso e gero uma descompensação total no sistema. Então, o controle dos desejos passa a ser um instrumento fundamental. Além de eu escutar o meu corpo e observar esse movimento emocional e de sentimentos, eu tenho que ter uma disciplina muito clara de controle desses desejos para que eu não fique entregue a eles. Que aí são os problemas de compulsão alimentar e todos esses desequilíbrios que vão gerar lá no final, transtornos como ansiedade, depressão e etc. Então percebe que é uma coisa muito yogi isso, né? Porque o yogi, né, é aquele que controla tapas, que determina a disciplina do seu veículo, do seu corpo. Por isso as austeridades, né, em determinadas situações. Então, enquanto o santo ele tem um aspecto de conexão ao divino, a uma devoção extremada, a diferença do yogi é que o yogi está ali controlando, né? Ele está
no aspecto de experiência, né? Então ele está usando o equipamento dele, né, de forma mais trabalhando, por isso o Hatha Yoga, Pranayama, etc, etc, né? Então você não vê essas ferramentas nas estruturas dos santos, né? Você vai pegar a vida dos santos, eles não estão muito determinados. Tem o aspecto do uso de silício, também das mortificações, né? Que de certa forma utilizam desses instrumentos para controle dos desejos, mas não é muito o foco, né? É muito yoga essa questão de disciplina para controlar, mas percebe por quê? Porque uma coisa é absolutamente entrelaçada na outra. Então eu tenho que ter a minha mente estável, e é um treinamento, para escutar, para observar esses movimentos emocionais que são gerados por essa captação, estrutura, conexão dos pensamentos, esses movimentos. À medida que eu tenho essa capacidade de observação mental, ainda assim eu tenho que ter um controle sobre os meus desejos. Senão eu observo, capto, entendo, mas mesmo assim ainda estou entregue a um fluxo constante de desejo, que vai me desequilibrar de qualquer forma. Como é que eu observo esse desequilíbrio? Através da detecção dos hábitos. Os hábitos e condicionamentos são os aspectos repetitivos que me levam a uma determinada ação. Então, é fácil, no final, né, tirar uma estrutura de observação sobre isso que está sendo falado. Qual é a ponta? A ponta, isso, quem fez o Conquistando a Mente, né, que surgiu, na verdade, desse estudo, na verdade, foi um outro caminho, mas surgiu daí, quando o Yogi Bhajan fez aquele mapa ambiental, né, dos gunas que geram as mentes funcionais de ação, de instintiva e de análise mente neutra, das mentes funcionais se desdobram os aspectos, se desdobram até chegar nos hábitos, né? E aí lá no hábitos, são 81 facetas que eles chamam que são os hábitos, esses 81 hábitos detectam o caminho no qual levou aquela repetição de um hábito. E aí, se você pega o caminho e volta, você vê que distúrbio, né? Qual desequilíbrio você tem na estrutura mental que leva àquele hábito final. E aí você faz um trabalho meditativo ou algum cria especificamente para alterar aquele condicionamento final, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Qual é as nossas observações mais grosseiras? Que a gente vai ver lá no final, na ação, no final, que são os valores. Quando eu faço uma ação e essa ação é repetida, né, eu tenho que observar essa ação, porque essa repetição de ação ela vai me dar o instrumento, vai me dar o caminho, né, de qual sistema está me levando a utilizar. Então, sim, de uma forma bem simples, né? Se eu como muito doce, né, esse doce ele está sendo estruturado por todo um sistema glandular, neural, de absorção, que está tentando me gerar um certo equilíbrio e prazer através daquele instrumento. E aí o que eu tenho que fazer, né? Na hora que eu detecto esse hábito, eu percebo que isso está aliado a um sistema de desejo, estou fazendo o caminho inverso, percebe? Esse desejo está aliado a uma emoção, e aí eu tenho que trabalhar essa mudança desse condicionamento, desse hábito, através de uma disciplina. Então, né, a vida, ela se torna um aspecto de uma experiência positiva na medida que eu consigo observar a experiência. Se eu não consigo, e aí eu estava falando até na live agora no Instagram, né, sobre as atitudes básicas para esse caminho de busca da felicidade, né, e uma das coisas que estava sendo colocada é justamente essa capacidade que é em quase todo o caminho do yoga de observação, né, de o poder gerar a possibilidade de observar esses caminhos para que eu consiga, de certa forma, alterar esses hábitos. Né? Senão, eu estou entregue a eles. Se eu estou entregue a eles, ou se eu gero uma perspectiva de medo, que é absolutamente uma energia de estagnação, por que é estagnação? Porque o medo bloqueia a ação. Se a vida é uma experiência, eu perco aquela experiência. Porque eu já pressuponho que a experiência é ruim, eu coloco uma ideia futura negativa e bloqueio a ação. Quando eu bloqueio a ação por causa do medo, dessa energia de estagnação, não é boa nunca em nenhuma situação, é sempre uma energia que traz o princípio de estagnação. Por quê? Porque eu gero a existência básica, que é a experiência. Eu não me dou o direito de experienciar, porque eu tenho a possibilidade de ser bom ou ruim, né? Dependendo da experiência, mas eu me nego à experiência pela atitude do medo.
Então, quando eu elimino, né, essas observações, né, essas projeções, eu experiencio, mas também não basta só experienciar, mas observo a experiência, o movimento que ela me traz, e aí a vida se torna plena, né? A plenitude da vida é exatamente eu conseguir experienciar ela da forma mais objetiva e equânime possível. Então, esse é o princípio da absorção. Aonde eu posso mexer, onde eu posso purificar na capacidade de observação das emoções, que é muito mais fácil que dos pensamentos, no controle dos desejos, para eu ter claramente, né, eu não estar entregue a esse sistema de desejos, mas eu ter o controle, isso é chamado de aparígraha. A parígraha é os 5 primeiros yamas, né, que é a base, que chama Mahavrata, o grande voto. É o primeiro passo do yoga, né, chamado de yamas, Mahavrata, o primeiro voto. Para você praticar yoga, né, teriam 5 observâncias que são básicas do yoga, chamado de yamas, né? E uma delas é a parígraha, né? As outras, só para não ficar no ar, né? Satya, verdade, conexão com o que eu falo e eu penso, verdade Satya, controle da energia sexual, né? Não violência, brahmacharya, não violência, que é a ahimsa, né? E a parígraha, que é o controle dos desejos, e Satya, que é asteia, que é não roubar. É não roubar no sentido de usar aquilo que é necessário. E o último é a parígraha, que é o controle dos desejos. Então, esse princípio, né, é um princípio estrutural, né? Eu tenho que ter a capacidade de escuta, boa observação, mas assim mesmo, observando com o controle dos meus desejos, porque senão eu estou entregue a eles, e com absoluta detecção do sistema de condicionamento, que vai ser muito mais claro lá no final, depois com a ação. Isso colocado, né, a gente passa então para a canalização. A canalização eu gerei essa emoção, né, esse movimento todo já gerou essa emoção. Essa emoção, ela é transformada quimicamente numa ação. E aí tem um sistema, né? Hipotálamo, que é a localização da função de liberação de hormônio, né, para as glândulas, né? Recebe o aviso numa situação de perigo. A gente vai ver agora esses mapinhas de raiva, de ansiedade. Aí ela vai gerar um sistema que vai começar a mandar informações para as glândulas, e as glândulas vão gerando hormônios, e todo um sistema funciona, né, para dar uma determinada ação específica. E essa ação, como é que a gente trabalha? Então, retomando, né? Na captação, a gente fecha as portas e controla a entrada, né? Que seria o sistema de Pratyahara. Na conexão, a gente tem todo um sistema meditativo, de observação, para escolher ou saber ao que está se conectando. Na absorção, eu já tenho essa possibilidade de observar os meus hábitos, de observar como desenvolve essa emoção, controle dos desejos, né? E transformação de todo esse movimento na emoção em si. E aí eu venho para a canalização. Como é que eu trabalho essa canalização? Eu trabalho, primeiro, o meu corpo tem que estar harmônico, porque a desarmonia fisiológica, ela vai alterar todo esse sistema. Por exemplo, né, eu tenho um problema não é no meu caso, mas vamos dizer que eu tivesse um problema de tireoide. A tireoide é um dos sistemas fundamentais de metabolismo, de equilíbrio, né, hormonal. Se ela funciona errada, tudo isso que está... Olha que interessante isso, gente. Tudo isso que a gente está falando, ele se descoordena todo esse sistema porque uma parte do seu corpo está funcionando de forma errônea. E aí ele vai mandar mais hormônio ou menos, né, como é o caso de insulina, etc., porque ele está funcionando de forma errada. E aí a sensação no qual você se espelha para perceber o movimento da vida, a experiência da vida, está sendo feita de forma errada, está vindo de forma errada. E aí na hora que eu vejo isso, eu analiso todo o meu equipamento de forma errada. É como se eu estivesse colocando, eu tivesse um carro, né, um carro super equipado com sistemas eletrônicos e observando o funcionamento do carro, um Fórmula 1, né? E aí você tem a telemetria que está observando. Se o instrumento está agindo errado, a informação é errada, a modificação é errada, toda a desarmonia no sistema vai funcional. Então, primeiro aspecto, harmonia geral. Eu preciso estar razoavelmente funcionando de forma harmônica e equilibrada, porque qualquer um dos sistemas que desequilibre, a percepção de toda a existência vai ser desequilibrada. Muito louco, né? Essa clareza, porque na medida que eu estou gerando hormônios, né, de forma errônea, que é o que gera a estrutura de colapso do ansiedade, né, a crise do pânico, etc., é que o organismo sempre está em perigo, vai gerar sempre um sistema funcionando, uma produção de hormônio para
a fuga, luta, etc. E aí a visão da vida ela se torna absolutamente distorcida, né? Então, primeiro ponto, harmonia. E aí vem a ideia do yoga como absolutamente fundamental, né? Porque Sadhguru fez um comentário, até fiz agora na live também, que é muito interessante. Ele fala assim, né, nessa pandemia, nesse problema que a gente está vivendo, né, quanto mais o seu corpo estiver estável e uma imunidade alta, melhor, né? Ou você pega a doença e reage de uma forma muito mais tranquila, ou às vezes nem pega, se o seu sistema estiver bom. E aí o yoga é muito importante nesse processo, porque trabalha muito a questão da imunidade, etc. Aí ele fala assim, o yoga é ótimo, só tem um defeito, tem que praticar. Esse é o grande problema da nossa vida, é que as coisas querem ser tudo imediatas e aí as farmácias nadam de braçada, né? Porque vem com aquela ideia de uma solução imediata. Isso que a gente está falando de harmonia geral é um trabalho, né? É um trabalho, é uma disciplina, é um trabalho constante, tentar manter o seu corpo da melhor forma possível. E aí envolve. Por isso, gente, aí fica muito claro isso, né? Por que o yoga é associado diretamente à alimentação? Né? Muita gente começa a eu tenho que comer carne ou não comer carne, eu tenho que ter alimentação A ou B para fazer yoga. Né? Vai falar, não, porque a vida é de cada um faz o que quiser. Mas no fundo, né? Claro que tem, né? Claro que tem, porque se você entendeu tudo isso, a sua alimentação é um ponto fundamental dentro dessa harmonia. Desarmonizou a alimentação, desarmoniza todo esse sistema. E aí tudo isso que a gente está falando vai ser desestruturado. Não tem mais como haver uma linha de raciocínio, de purificação, de limpeza e controle, sendo que não está funcionando de forma correta o seu organismo. Então, o primeiro ponto é a harmonia geral. Você percebe que a frase final lá é o controle de força, né? O que significa força? É eu ter capacidade de lidar com esse sistema, né? E ter força no sentido de estar bem, né? Fraco significa eu não estou conseguindo lidar com essa situação e aí eu tenho que ter, de certa forma, ajuda externa. Então eu preciso manter a harmonia geral. Eu preciso manter o meu sistema glandular hormonal funcionando bem, percebe? Porque ele é o grande funcionamento emocional que eu tenho no meu corpo. Então, a Kundalini Yoga, né, eu achei, estava comentando com alguém, né, esse sistema que a gente está agora de separar a filosofia, Hatha Yoga, Kundalini, e todo mundo tem a possibilidade de praticar tudo, é muito interessante, porque meditação tem uma importância muito grande, é o fruto do yoga, na verdade, é a fragrância da flor, né? O pranayama é fundamental no aspecto mental, equilíbrio. O Kundalini Yoga trabalha muito essa questão hormonal, massageamento dos órgãos, esse movimento respiratório, que é tão importante. E o Hatha Yoga, uma estrutura mais ampla do aspecto funcional do corpo, força, alinhamento mental. Então, percebe que as ferramentas, né, elas vão se complementando porque todas são importantes. Então, não adianta uma parte, né? Não adianta eu estar muito bem num lado. Quando que aconteceu um fato que a pessoa perguntou uma coisa que foi interessante, esse aspecto de... estava conversando exatamente sobre ansiedade e esses transtornos mentais, né? E qual é a diferença de você ir fazer uma atividade física numa academia, uma atividade física comum, e fazer yoga? Porque justamente o yoga é esse conjunto de ferramentas que está trabalhando toda essa purificação e essa harmonização do seu corpo. O aspecto físico é importante, é claro, tão importante quanto qualquer outra coisa, mas só que ele está trabalhando um outro tipo de aspecto, né? Uma outra função, né, de saúde no sentido de movimento, que o corpo tem que movimentar, né? Sua vida é ação, não tem como parar. Então, qualquer movimento ele é bom. Mas o yoga ele é uma tecnologia, né? É uma tecnologia que vai se somando e vai ajudando. E não sei se está ficando muito claro para vocês, né? Porque na hora que chega na canalização e tudo isso que a gente viu, captação, emoção, absorção, etc., numa hora ele vai se transformar no aspecto fisiológico, né? Que tem que estar regulado. E o sistema nervoso, principalmente o autônomo parasimpático e simpático, né? Que é o de estresse, né? Que é o de raiva, que é o que liga para luta e fuga e o que desliga, né? O simpático liga, o parasimpático desliga. Esses dois sistemas são fundamentais, eles estarem funcionando de forma equilibrada, porque é ele que vai gerar diversos problemas. Então eu vou dar uma parada aqui, porque a gente vai ver agora esses dois aspectos da ansiedade e da raiva, né, o funcionamento do sistema simpático e parasimpático e como é que a gente consegue, de certa forma, lidar com esse aspecto autônomo. Alguma pergunta, alguma colocação? Fica à vontade. Tá? Danilo,
Quando eu cheguei no Espaço Viver, a primeira pergunta que você fez foi como é a sua mente? Os pensamentos são intensos, você não consegue parar e relaxar. E eu procurei o yoga por conta dos benefícios físicos inicialmente. Uhum. Mas hoje eu vejo a importância fundamental da parte teórica, não diminuindo os outros aspectos, claro. você citou pranayama, meditação, mas esse esclarecimento é fundamental. Porque no final isso é que gera a disciplina da ação no final, né? A compreensão é que gera a ação. Porque senão talvez já tivesse desistido. Pois é, claro, porque no final a gente vai ver lá, né? Toda ação é gerada por essa estrutura de valor. Quando eu entendo realmente que isso me traz bem-estar, eu gero uma ação. Se eu não entendo, gera ação, volta, né? Que é essa questão de começar a academia na segunda e parar, regime, toda essa estrutura quando não está assimilado completamente que aquilo realmente traz bem-estar. É a nossa estrutura de ação, né? Ela é fundamentada nisso. Mas está claro todo esse sistema e a importância de cada ferramenta dessa, porque são coisas absolutamente interligadas, né? Na medida que eu estou observando os meus pensamentos e as minhas flutuações através das emoções, e as emoções estão sendo distorcidas porque o meu corpo não funciona bem, percebe? Tudo isso bagunçou. Todo esse sistema de observação é uma engrenagem que tem que funcionar harmonicamente. Então não dá para desprezar uma parte e fazer a outra, né? Esse é um dos aspectos que eu acho muito importante no yoga, é que se você vai em uma outra linha filosófica, fica às vezes muito no campo intelectual ou até no aspecto meditativo em si, mas a meditação profunda ela é alcançada pelos santos que não precisam de um pranayama tal, porque o cara é santo, né? Mas a gente que não é santo e que está numa capacidade ainda, pelo menos eu, né? Falo por mim, não por vocês, mas eu que estou numa capacidade ainda inferior na minha existência, o meu organismo acaba influenciando muito no aspecto como eu vejo a vida. Então eu preciso regular ele, né? Eu tô preso, né? Esse é o princípio de moksha, essa libertação. Eu estou preso a esse equipamento. E ele precisa funcionar harmonicamente. Então, essa sensação que a gente tem, né, isso ficou uma coisa muito clara durante a pandemia, que o nível de estresse aumenta, diminui o aspecto físico, toda essa situação que a gente está vivendo, o afastamento, enfim, tudo, não preciso repetir, né? Tudo isso que a gente está vivendo é absolutamente estressante. Por que em pessoas agem de forma diferente? Porque se você consegue manter o seu organismo estável, você consegue observar de uma forma. Se o seu organismo está desarticulado, você vai gerar diversas percepções distorcidas e você se apega àquilo, pronto. E aí está feito o problema, né? E aí o que vai chegar no final? Eu vejo as diversas farmácias no meu quarteirão que abrem a cada segundo, vendendo a fórmula mágica. Não que não seja importante o medicamento, tá? Longe disso, né? Longe de tentar negar a importância da ciência, dos medicamentos e das drogas. Só que quando você ministra uma droga, ela tem que ser absolutamente acompanhada por uma pessoa absolutamente competente, que ela vai saber por que usar, de que forma usar, em quanto tempo usar e aonde ela quer chegar usando aquela droga. Mas não simplesmente para eliminar uma experiência que você vai de uma forma mais fácil. Esse é o grande problema, né? Quando você está num transtorno mais profundo, mental, e entra num aspecto depressivo e precisa de um psiquiatra, aquele psiquiatra, ele é um profissional capaz, ele é totalmente entendido que ele vai ministrar determinadas substâncias que vão te ajudar, mas com um começo, meio e fim, né? Com uma busca específica. Agora, quando a pessoa se perde nesse processo, aí é bastante complicado, porque ela não está tratando mais da causa, está tentando eliminar os efeitos. Natural, né? Tá com dor, toma analgésico. Tá com desconforto. Porque quer eliminar o efeito, não está preocupado com a causa, né? E o princípio de tudo isso que a gente está analisando é como funciona esse ciclo para que a gente consiga acompanhar, de certa forma, esse sistema, né? E ir tentando purificar, limpar ele, de certa forma. Vamos lá, né? Senão, o que a gente vai ver agora? Então, são dois básicos, né? A ideia não é se debruçar nenhuma
perspectiva científica sobre esse aspecto, mas entender exatamente como é que funciona, né? Ó, a resposta do estresse, né? O hipotálamo, ele manda, que é o que vai função de regular e liberar hormônios das glândulas, ele avisa um perigo, né, que é o estresse, esse perigo gera alguns hormônios, que vai lá para a glândula suprarrenal, né, que vai dar os estímulos necessários, né? O cortisol, né, não sei exatamente como pronunciar, não sou especialista nessa área, ele vai ser gerado para gerar uma força extra para que você lute ou fuja da situação. E vai carregar isso na corrente sanguínea, né? E aí, quando ele faz isso, ele aumenta a pressão sanguínea, ele aumenta os níveis de açúcar. Tudo isso é um sistema, uma emoção útil. Esse é o termo. Emoção útil significa tudo isso está sendo feito para que você tenha a capacidade de lutar ou fugir. Só que o perigo, ele era real e passa a ser imaginário e constante, né? Então você tem diversas situações de perigos imaginários que a mente cria que estão fazendo esse sistema funcionar e gerando tudo isso, só que sem a necessidade real, né? E constante. E aí é o que o sistema entra em colapso. Então o que a gente precisa, na verdade? Regular. Isso é um sistema simpático, está agindo, né? Está fazendo com que você entre nessa luta e fuga, nessa condição de luta e fuga. Só que você precisa desligar isso. Então, como é que se desliga isso? Trabalhando a harmonia do sistema parasimpático, fazendo com que ele funcione. Como é que ele funciona? Reduzindo as atividades mentais, de estresse. Por isso, meditação passa a ser um instrumento que é o fruto do yoga como conhecimento, mas no final traz esses diversos benefícios colaterais, que é acalmar, que é diminuir, fazer com que o sistema parasimpático funcione, desliga tudo isso, né? Que o sistema de raiva é o mesmo, né? O gatilho da raiva é um desapontamento, uma rejeição, uma frustração ou medo. Esse medo vai ativar a amígdala, que vai ativar o hipotálamo, que vai jogar de novo, que vai gerar os hormônios do excesso. Esses hormônios em excesso levam a todo o desequilíbrio, que vai chegar a aumento de peso, porque vai precisar de mais energia, aí você vai comer mais, aí você vai gerar toda uma desarticulação no seu sistema e vai terminar a impressão alta, diabetes, etc, percebe? E aí o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Trabalhar a harmonia desse sistema. E aí não tem outra forma, como o Sadhguru coloca, é ótimo, mas tem que praticar, não tem outro jeito. Não adianta sentar e entender, né? Falar assim, entendi. Não muda nada. Aí é um processo de prática, né? Prática. Por isso até o tema desse workshop, eu falei, felicidade é uma prática. E tudo isso que a gente está fazendo é buscando um sistema estável, harmônico, ficar em paz, né? Ficar bem. Todo mundo no final é isso que busca, né? O aspecto mais simplista de tudo que a gente está falando é todo mundo quer se sentir bem. Para se sentir bem, precisa entender esse funcionamento e praticar. Se não entender, pratica. Por isso que você colocou uma coisa muito interessante, Cristina, que a porta de entrada do yoga é a prática. Por quê? Porque não entendeu nada disso, mas se você se sentiu bem, você continua fazendo. Então, é claro que quando você entende isso, gera toda uma outra perspectiva da prática. Mas se não entender e se sentir bem, tá bom também. Então, o que importa? Quando o Patabi Joyce coloca, né, o yoga é 99% prático, 1% de inspiração. Porque no final, não entenda nada disso, mas não para a prática, continua. Porque a prática vai regular tudo isso, porque é a natureza, né? E aí você vai se sentir bem e vai estar tudo certo no final. Só não vai dar tudo certo porque, às vezes, usa tudo isso para outros aspectos de fantasia, né? Que aí cria umas outras ideias ilusórias e acaba usando toda uma prática que deveria ser para estabilidade, para desestabilizar novamente, né? Que aí ocorre de diversas formas isso. Então, eu coloquei os dois exemplos básicos, que é de raiva e ansiedade, porque os dois funcionam mais ou menos dentro do mesmo sistema. E aí, o que eu preciso ter? E aí, pranayama é fundamental. Respiração é a ferramenta mais importante. O suporte dos asanas dá a capacidade respiratória e a capacidade de controle da respiração. Porque o sistema autônomo único que é controlável é a respiração. E através da respiração eu ativo o sistema parasimpático. Através da respiração eu desligo esse sistema simpático e regulo novamente todo esse sistema funcional de estresse, hormonal, eu regulo através da respiração. É o único, não tem outro. Então, quando eu tenho um corpo forte, eu usei a palavra forte, né? Quando eu tenho força no meu corpo através dos asanas, etc., eu gero a capacidade de respiração e aí essa capacidade, essa força mental, né? De controle respiratório, de controle mental,
me faz com que todo esse sistema funcione de forma mais harmônica. Percebe que um arranhão num carro, no trânsito, você pode chegar ao ponto de matar uma pessoa se o sistema não está funcionando de forma clara. É muito louco, mas se você vê, e aí entrando no outro aspecto, né, do yoga, de observar que o errado é a ação, não a pessoa, né, e isso leva a um ponto profundo de compaixão, mas né, não é o meu caso, mas se você analisar, aquele infeliz lá que matou o cara porque bateu no carro dele, foi porque o sistema estava desregulado, né? Só Jesus que o aniversário está chegando dele vai falar, né? Perdoe, ele não sabe o que faz. A gente não tem essa, não sei, tem essa capacidade, mas se você observar, é porque aqui, o sistema dele está absolutamente desregulado, e aí ele não tem mais controle sobre uma situação que gera um estresse, um transtorno, um colapso, e aí o cara gera uma ação final, que é o que a gente vai chegar agora no final. Tudo isso gera ação. E aí a ação, ela é errada, nunca a pessoa. Porque a ação está tudo descoordenada, e aí a ação é gerada de uma forma constante, ação, reação, e vai se retroalimentando. Mas a pessoa não, a pessoa está perdida nesse sistema. Quando ela começa a se achar, e aí uma outra frase bem interessante, né, que o acaso não protege mais quando você perde a distração, porque quando você está distraído, você está preso nisso aí, está fazendo um monte de bobagem, nem sabe que está fazendo bobagem, porque está completamente fora do discernimento, né? Mas quando você percebe e tem a capacidade de ação, aí se torna uma outra atitude. Muito mal, porcamente comparando, é o lutador, né? Se você pega um lutador e ele bate numa pessoa, é considerado uma arma branca, ele pode ser preso, porque ele sabe como usar, ele sabe a consequência, ele tem uma arma branca, que é ele é uma arma. Agora, se o cara sai batendo em qualquer pessoa e desordenadamente, aí é outra situação. Por quê? Porque ele não tem consciência. E na hora que eu começo a gerar consciência, a responsabilidade da minha ação começa a aumentar muito. Então, o peso kármico, né, da reação à minha ação, ela passa a ter outro valor. Então, o que é a ação no final, né? A ação é o resultado de tudo isso. O que eu tenho que trabalhar? Existe uma meditação que a gente fez específica para isso, né? Haja, não reaja. Porque eu tenho que trabalhar a minha capacidade de agir e não reagir. Porque tudo isso percebe que é um sistema ativo. É um sistema que funciona como Yogi Bhajan coloca, a mente pensa sozinha. Se você colocar a mente atrelada a todo esse sistema, né, não separado, um sistema só, tudo isso está agindo sozinho. Então, é um constante sistema reativo. O que eu preciso trabalhar como ser humano? E aí é a grande diferença. Uma outra colocação do Sadhguru espetacular que ele fez em relação ao Covid. Ele fala assim, o Covid é a oportunidade de você perceber se você é humano ou se é uma criatura. Se você é humano, você pode perceber que você pode ficar sozinho. E o afastamento social é uma capacidade humana. Eu não sou humano, sou uma criatura, então eu vou embolar com todo mundo e fazer ir para festa e azar. Né? Por quê? Porque eu não consigo controlar isso. Eu não sou humano, então, eu sou uma criatura, sou um animal. E o animal, ele se entrega ao sistema funcional de desejo dele, não tem controle. Na hora que eu consigo controlar, eu me torno humano. Então, na hora que eu não reajo mais, isso é uma reação. Eu não quero ficar sozinho, eu vou encontrar com outra pessoa, acabou, pronto. É uma reação animal. É bom ou ruim? É uma não reação humana. Você não se torna um ser humano. O ser humano é o que tem a capacidade de perceber essa reação e agir e não reagir, percebe? E para que eu consiga agir e não reagir, eu preciso estar com esse sistema funcional harmônico, com a capacidade de discernimento e com uma capacidade de equanimidade mental. Então, é fundamental esse sistema todo funcionando. Não sei se fica muito claro para vocês, mas fica muito claro, pelo menos para mim, explicando aqui, que é extremamente necessário essa capacidade de discernimento e equanimidade, o meu corpo funcionando de forma harmônica, e aí eu me torno um ser humano. Aí eu consigo não reagir mais. Eu consigo alterar determinadas reações agindo de forma consciente. Isso é o aspecto de consciência. Então, o ciclo de ação ele pode ser modificado se tudo isso está funcionando bem. Senão, eu estou absolutamente entregue a ele funcional, né, e simplesmente reagindo às ações. E o que lá no final vai me dar o ponto, né, de observação? E aí já foi. Né? Agora, quando a gente está falando de ação, já foi. Até o limite de eu não reagir, né, eu tenho ainda a possibilidade humana e não de criatura de gerar uma ação. Na medida que agiu, pronto, aí já é uma outra porta, né, que não tem mais volta, e aí entra a lei do karma. Agiu,
você está preso a uma reação. Não tem como escapar mais dessa lei. E aí, qual é o último ponto, né? O salvador dos últimos pontos, apesar de eu já ter agido, aonde ainda eu posso interferir nesse sistema, nesse ciclo da ação? Na observação dos meus valores que geraram aquela ação. Então, no final, né, tudo isso está estruturado numa base de valores, que significa algo que eu faço para me trazer bem-estar. Aquilo que eu assimilo profundamente que vai me trazer bem-estar, me gera ação. Essa estrutura de valores pessoais, que existe um campo de valor absoluto, né, de valores que não são pessoais, que aí Krishna até coloca como a base do conhecimento, porque esses valores que não interferem na forma errônea de perceber o mundo. Então, o que acontece? Eu vou gerando uma estrutura de valor, aquilo que me traz bem-estar. Esses valores vão assimilando de forma clara e todas, absolutamente todas, 100% das minhas ações são estruturadas nessa gama de valores no qual eu assimilei. Então, assim, dinheiro me traz bem-estar, porque dinheiro, com ele eu como, com ele eu vivo, com ele eu pago a minha casa, eu tenho onde dormir, eu tenho roupa, eu tenho sobrevivência. O que isso gera? Um valor assimilado. Dinheiro me traz bem-estar. Qualquer pessoa no mundo vai chegar e falar assim, ah, dinheiro é legal, dinheiro é legal. Não. Lá no fundo de toda essa estrutura, o valor máximo é dinheiro me traz bem-estar. E aí percebe o que a gente faz na vida? A maior parte da energia nossa é gasta para ganhar dinheiro. Por quê? Porque é um valor absolutamente estruturado. Eu não estou avaliando, sabe, se é certo, se é errado, se é melhor, nada disso. É a estrutura de valores que gera a ação. Na medida que aquele valor se estabeleceu como um princípio de bem-estar, todas as suas ações vão ser geradas para fundamentar ele. Então não adianta, fica meditando todo dia e deixa ele trabalhar. Não, você vai trabalhar depois você medita. Come bem, faz uma alimentação ótima, depois você trabalha. Não, você percebe? Por quê? Porque esse valor está assimilado. Os outros valores têm um grau de assimilação. E aí sobrepõe a estrutura que você coloca de valores. Um santo chega e fala assim, não violência é o maior dos valores. Não importa dinheiro, não importa nada, não importa a minha sobrevivência, porque eu não sou o meu corpo. Percebe? Quando ele chega nesse grau de compreensão, quando a estrutura de valores dele se alteram, eu não estou mais preocupado com o meu corpo, eu não quero mais comer, eu não quero mais nada disso do mundo, porque eu não sou o corpo, eu sou a alma. Se ele entende isso e assimila isso, as ações passam a ser contrárias. Ele não vai fazer uma ação para ganhar dinheiro, ele vai fazer um outro tipo de ação, percebe? É muito clara essa estrutura. Como é que você consegue perceber essa base de valores? Na ação. As suas ações refletem a sua estrutura de valores. Então, se você pegar um caderninho 2021, começando com um caderninho novo, e você vai anotar todas as suas ações, né, principais, as emoções que geram ações. E aí você começa a fazer um mapa de como eu ajo, quais são as ações repetitivas que eu tenho, que estruturo. Se você fizer essa análise, se aprofundar nela, você vai começando a montar uma base de valores assimilados que estão gerando seus valores. E, de repente, esses valores que estão assimilados e estão gerando as suas ações, não necessariamente é uma estrutura boa, que é o que Krishna coloca como a base do conhecimento. Porque a gente sobrepõe os valores pessoais a qualquer outra situação. Outro valor absoluto, família. Família são as pessoas que nos dão estrutura, são as pessoas que mais gostam de mim, pai, mãe, etc, etc, etc. Se uma pessoa entra na minha casa, eu mato ela. Aí o valor da violência é sobreposto por um valor maior, que é a minha família, percebe? Na hora que eu construo essa estrutura, as minhas ações são fundamentadas nisso e justifica qualquer outra. Então eu posso matar, eu posso fazer qualquer ação que em outra situação é um absurdo. Então, percebe que numa leitura você fala assim, matar é um absurdo. Fazer um crime, nossa, como é que pode? Mas eu justifico esse crime, essa ação violenta, com requintes de crueldade, se tiver um valor mais baixo do que o outro. Se atacar a minha filha, ou a minha família, ou a minha mãe, eu mato, eu faço, eu aconteço, porque um valor sobrepõe ao outro. Percebe que é muito lindo quando você percebe isso, porque a gente fica claro que toda essa ação, né, voltando a essa frase bonita que é, a ação é errada e não a pessoa, porque a ação está sendo construída nesse sistema. Então, o que me traz a qualidade de humano, né, é essa
Profundo é a capacidade profunda. Essa capacidade, que não é profundo, essa capacidade de observação de tudo isso. Por isso, o primeiro ponto do yoga, primeiras 3 sutras, né, do Yoga Sutra, que é o livro da prática do yoga, ele começa, agora você pode falar yoga, Hatha Yoga Ha, né? Você agora tem contato com o yoga. E aí ele fala assim, yoga né? Yoga é Chitta Vritti Nirodha, cessar as flutuações mentais. Percebe que Patanjali, quando constrói essa frase, é absolutamente espetacular, né? Porque em uma frase ele já tem tudo isso que a gente falou, né? É controlar, yoga é estabilizar as flutuações mentais. Para quê? E a terceiro sutra é Tadadrasto, né? Tadadrasto Swarupa Avastana. Significa Tada, significa então, né? Tadadrasto, drasto significa o observador. Então, para que controlar as flutuações da mente? Então, Tada, Drasto, o observador, Swarupa Avastana. Swarupa é a sua natureza real, Avastana é encontra. Então, o observador, que é isso que a gente que tem a capacidade humana de ver, né, essa alma, essa coisa que não é matéria que observa isso, se encontra em sua natureza real. Sua natureza real não é essa ação reativa, não é essa ação montada por uma estrutura de valores, alterada por uma estrutura hormonal. Todo esse sistema que a gente descreveu, essa estrutura da ação, isso é o sistema, não é o observador. O observador se encontra na natureza real quando ele cessa essas flutuações que levam a todas essas ações. Lindo, maravilhoso isso, né? Pude terminar o ano de uma forma bacana aqui. E é muito bonito porque isso dá assim, uma compreensão profunda do que é o yoga e do que são as ferramentas do yoga e para que levam. Então, só para terminar, né, para a gente abrir para a conversa, que eu acho que gostaria muito de ouvir o que vocês têm a falar sobre tudo isso, né, aí estão os 20 valores. Existe um estudo que a gente já fez nas turmas regulares, a gente pode até fazer outra vez, e não foi de uma maneira profunda, mas a gente fez constantemente, que são 20 valores que transcendem aos valores pessoais. 20 valores absolutos. Se você analisar cada um desses valores, que não cabe agora, nem dá tempo, se você analisar ausência de vaidade, pretensão, não violência, adaptabilidade, retidão, etc, 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 cada um desses valores vão levar a uma estabilidade profunda. Cada uma da não assimilação desses valores geram um conflito, uma culpa, uma instabilidade mental. Por isso, quando Arjuna pergunta para Krishna o que é o conhecimento, ele fala, é a compreensão desses 20 valores. Na hora que você assimilou esses 20 valores, quer dizer, você sai da capacidade da condição humana, porque você está com uma estrutura profunda que vão embasar ações absolutamente estáveis. Muito lindo isso, né? Muito lindo. E qualquer uma dessas que você analisar, talvez a gente veja isso ano que vem, que é um assunto bem bacana, qualquer uma dessas que você não tiver estável, gera uma descompensação em todo esse sistema. Gente, ficou claro? Consegui, 8h25, consegui falar o ciclo da ação desse ano, para não deixar o ano que vem, eu ia perder a conexão dessas 2 semanas. Mas o que vocês acharam? Façam perguntas, façam colocações, enfim, fiquem à vontade. Danilo, a Elisa se arrumou ali, tá parecendo Roda Viva. Se arrumou fazer perguntas, bateu o caderno, olhou a anotação. Desculpa, pode falar. Eu, como a Cristina Brandi, eu também procurei a yoga pela questão da prática, né? Da coisa. E nessa caminhada que eu tô com vocês aí, faz o quê? Acho que 2 ou vou para 3 anos, eu acho, né? Tem sido uma caminhada muito, muito, muito rica e de muita surpresa. A cada ano eu faço uma avaliação e eu fico pensando nas coisas que eu aprendi, nas coisas que eu tenho tentado colocar em prática na minha vida, né? E eu me lembro assim das primeiras vezes que eu fui para o espaço e você falava do sistema, né? Como você sempre fala, né? Que o coração tem uma função, o estômago tem outra, tal, e é um sistema que existe dentro da gente. E eu acho que essa aula hoje foi um fechamento mesmo, sabe? Pelo menos para mim, das coisas se encaixarem realmente, né? É claro que eu tenho uma caminhada muito... Eu ainda sou
Eu sou plebeia. Tem uma Imagina, caminhada todos nós. muito longa ainda. Todos nós. Mas eu acho que... E o bacana, só para não ficar muito longo, mas o bacana que eu acho que aconteceu comigo é que eu descobri que a prática tem a ver com toda a filosofia. Né? As coisas se unem, né? Então, isso para mim foi uma grande descoberta. E eu te agradeço muito, viu, Beltrão? Não, tem que agradecer os yogis. Eu só sou o carteiro. Agradecer Você está quando você entregando as cartas direitinho. recebe um livro bom e fica agradecendo o carteiro, né? Agradeço o autor. Você foi um bom carteiro. Mas, Danilo, eu também queria fazer um comentário. Coisa rápida, para você já fazer as colocações para gente. Que na hora que você parou a primeira vez, não me ocorreu isso, e depois eu fui pensar, porque daí a gente foi falando de emoções e tudo mais. Quando você está falando da canalização, né, você disse que o sistema, se ele está em desarmonia fisiológica, as emoções ficam todas em desarmonia também, né, a parte emocional. Sim. Eu associei, sabe, uma coisa, porque eu falei assim, nossa, será que eu tenho problema de glândula ou não? Comecei a pensar, falei, peraí, TPM. TPM, acho que é o ciclo menstrual, porque é onde você tem um pico, né, hormonal ali, e você não consegue controlar suas emoções. Exatamente. Né? Eu posso falar isso porque Exatamente. sou mulher, sei exatamente o que é isso. Você não consegue Estou falando controlar exatamente com uma as emoções. segurança tão grande, né? Mas exatamente o que eu observo, claro, né? Coitado de quem convive comigo. Não, mas é uma coisa que é relatada por todas as mulheres. Né? Sim, e algumas com maior intensidade e outras não, e isso afeta a questão do serviço, a parte do profissional, né? Tem mulheres que sofrem muito, a questão de relacionamento, exatamente por conta da desarmonia ali fisiológica, que você não consegue controlar as que na verdade emoções. nem é uma desarmonia, é um ciclo, né? É um ciclo natural É um ciclo. que às vezes não sabe se adaptar bem a ele, mas muda totalmente como é que se conversa. O exemplo que você deu é espetacular, porque fica muito claro como a vida muda completamente se existe uma desarmonia física, né? E esse é o grande papel da prática. Sim, a gente se pega assim, por que eu tô tão chorona? Eu não sou chorando desse jeito. Você vai ver, nossa, eu tô na TPM. Né? Você fala, eu não sou aquilo, mas eu estou aquilo naquele momento. É muito E um outro bacana. conceito muito legal também, é muito profundo de entender, é quando o Krishna coloca no Gita que o campo de atividade, ele pergunta qual é o campo, a gente naturalmente se coloca como o corpo sendo o campo de observação, né? E o que ocorre com o corpo nos afeta, como a gente está falando agora. Mas não é, o campo é todo o entorno, porque se você pensar, um dia chuvoso alterna como você vê o mundo, se tiver uma tempestade, se tiver muito frio, se tiver muito calor, enfim, qualquer aspecto do meu entorno que altera a forma como eu vejo o mundo. Então, aí dá esse, assim, a gente até viu isso de alguma forma um pouco antes, dá essa percepção clara de integração. Eu sou uma parte da natureza e a natureza me influencia direto. Esse é o campo de astrologia, essas, né, que eu não vou entrar no médico, eu não entendo nada, mas essa é a ideia. Qualquer coisa que se movimente no campo da existência, da natureza, vai afetar você. Vai afetar a forma como você vê o mundo. De forma mais sutil, de forma mais grosseira, né? Uma TPM é muito mais intensa do que talvez a mudança da Lua, mas tudo isso está influenciando a forma como eu vejo o mundo. O que eu posso fazer dentro desse sistema? Estabelecer a forma mais harmônica e equânime possível do ponto do qual eu estou experienciando esse mundo. Por isso, como a Cori colocou e para mim também ficou em algum momento muito claro, o quanto é importante a prática. Porque a prática, ela traz esse ajuste. De alguma forma, a alimentação, etc., etc., traz esse ajuste para que o meu sisteminha aqui consiga atuar de forma com menos interferência possível. Porque senão a vida vira um pandemônio. E aí você percebe por que você olha algumas pessoas que entram numa crise profunda e um transtorno profundo e não conseguem sair. Porque ele não consegue enxergar com uma perspectiva isenta. Ele está absolutamente envolvido nessa onda, nesse movimento, trabalhando de forma reativa, e aí se perde completamente. E aí comete ações. Né? E lá no final, que a gente viu do ciclo, termina onde? Na ação. E aí a ação é comprometida. Né? Se a gente, um dia, talvez, daqui a umas 8 encarnações, talvez, eu consiga ter essa capacidade, né, de observar as coisas de tal expressão que não tem envolvimento emocional. E aí vem a palavra perdão. Por que
perdão é uma coisa santificada? Porque esse perdão é puro, é verdadeiro. Realmente você não sente nada por aquilo, porque você entende como está funcionando aquilo. Então, é altamente yogi de observar a vida, né? E no sentido mais estável possível, né? Quando aquele yogi tibetano coloca, né, que um grande problema é que ele não consegue, ele sente raiva pelos chineses. Porque os chineses invadem, mata a família, destrói tudo, e o cara trabalhando intensamente para que ele não sinta raiva. Porque na hora que ele sente raiva pelo chinês, ele já perdeu toda a capacidade de observar o mundo de forma clara. Percebe que loucura isso? Esse é o grande ponto da santidade, da estabilidade, da divindade. Eu acho que a palavra para isso é divindade. Quando você deixa de ser humano, você deixa de ser animal, age de forma não reativa, é humano. Quando você transcende a própria capacidade humana, você se torna divino. Esses são os aspectos da existência humana mais elevado que tem, né, na nossa existência. Mas fique à vontade, pergunta aí, porque eu acabo embalando, falando muito. Pode continuar que tá bom. Eu gosto. Eu tenho uma coisa para falar assim. Purificando a ação, né? A vida é purificação. Percebe que essa frase de Shiriatma tem todo sentido. Na verdade, é difícil, né? É simples para a gente entender, mas é uma coisa difícil. Agora, é muito importante ter conhecimento de tudo isso, ter consciência disso. Aí ajuda. Isso aí já vai melhorando. Um passo muito grande, né? A gente saber do funcionamento, assim, né? Por isso que esses sutras, né, do Yoga Sutra, né, que são pequenas máximas, quando você vai vendo aquilo, você vê que coisa espetacular que é um cara há milhares de anos traduzir tudo isso que a gente está falando em pequenas máximas. Na abertura do capítulo 2 do Yoga Sutra, que é o capítulo da prática, né, chamado Sadhanapada, e o Patanjali abre com o seguinte sutra: Yoga, a base do yoga é Swadhyaya, Tapas e Ishvara. Com essas 3 palavras, tudo isso que a gente está falando fica definido. Swadhyaya é autoestudo, exatamente o que você está falando agora, né? A necessidade da gente compreender o sistema no qual a gente está vivendo, né? Swadhyaya significa autoestudo, autoconhecimento, que é base. Se eu entendi, qual é a segunda base fundamental? Tapas, disciplina, porque não adianta entender e não fazer. Não adianta eu entender, ir lá e agora encher a cara de cerveja e pronto. Entendi tudo e já vou desentender tudo logo em seguida. Então, eu tenho que entender e gerar uma disciplina, uma prática. 2 pilares fundamentais. Qual é o terceiro pilar fundamental? Entrega. Não adianta nadar contra a correnteza. Não adianta você ser um ser humano e querer ser um passarinho. Não adianta você ser uma coisa e querer ser outra. Se você não entende o ambiente no qual você está e se entrega a ele, vai ser um aspecto de conflito constante. Então, quando ele, antes de falar de toda a estrutura da prática, yama, niyama, etc., do yoga, o que ele coloca, né? A base fundamental: autoestudo, disciplina e entrega. Muito louco, né? Se você pegar esses sutras, né, tá tudo ali, tá tudo ali. Há milhares de anos o cara já colocou, é isso, né? Estuda aí que você vai entender um dia. Bem legal. Mas a Nádia ia falar? Fala, Nádia. Eu ia falar, eu sou bem melhor escrevendo do que falando, mas vamos lá. Quando eu perdi a minha filha, eu achei que eu tinha perdido minha vida, mas a vida era dela, né? Não era minha. Então eu passei por aquilo. Eu fico pensando aqui o que eu aprendi esse tempo todo com yoga, quase 6 anos. Às vezes eu acho que eu aprendi pouco, mas não. Depois eu penso, nossa, eu aprendi muito. Então eu passei por aquilo e estou aqui. E quando alguém me pergunta da raiva, não tem. Não tem. Já passei por isso, já perdoei aquela pessoa, porque o que vai acontecer com ele não me pertence. E aí eu me descubro, você falou da coisa do hormônio, eu não tenho tireoide mais quase, tenho um fiozinho. E eu consigo conviver com isso, estou aprendendo. Mas você toma medicamento? Tomo. Mas esse caso é fundamental. Eu não tenho esses sintomas assim gritantes, né, de coisa, porque eu me cuido. Daí vem a visão que eu estava perdendo, e estou perdendo.
Eu falei, bom, já que eu já aprendi tudo isso na minha vida, então agora me resta aprender o Braille e todas as leituras, né? Que se acaso eu precisar. Então eu estava vendo nisso tudo a importância que o yoga já tem na minha vida. Por tudo isso que eu passo, não, né? Por tudo isso que está acontecendo, que aconteceu já foi. Eu fico pensando, né? Quanta coisa eu aprendi e quanta força eu tenho que eu achei que eu não tinha. Achei que não tivesse tudo isso, e eu tenho. Então, era isso que eu estava ouvindo todo mundo falar e pensando, nossa, a Cristina falou em 3 anos de yoga. A gente aprende, né, Cristina? A gente aprende. Que bom, que bom. E aprende na simplicidade, aprende naquilo que só mesmo quando ouvindo todo mundo falando, a gente vai, nossa, como eu já aprendi, né? Como eu já consigo passar por muita coisa. E ser alegre, viu, Danilo? Que bom. E ser alegre. Passar Mas alegria. isso deu um exemplo bem interessante, né? Do que é o casamento entre tradição, entre prática e compreensão e ciência, né? Porque chega num ponto, você não tem tireoide, não tem o que fazer, tem que tomar medicamento, e o medicamento vai reequilibrar aquele sistema que está desequilibrado. Esse é o grande aspecto, assim, espetacular da ciência, da medicina, né? Que trouxe essa condição da gente suprimir deficiências com algum medicamento. Essa é uma compreensão clara de que, sim, não tem negação, né? Eu tenho um instrumento que me ajuda a compensar uma falha do meu corpo com uma estrutura química. Ótimo, né? Perfeito, isso perfeito, né? Não tem nada de errado. O que tem de errado é utilizar desse sistema de outra forma errônea, né? E agora, quando a médica falou para mim, você tem muita chance de não enxergar. Eu falei, então eu vou aprender a obrar ele. Porque de alguma maneira eu vou ter que enxergar. Né? Você já então, assistiu o filme do Randas, que inclusive morreu esse ano? Já assistiu na Netflix? Assisti. Espetacular. Você falou. Espetacular. Nossa, saiu da Netflix, né? Saiu, não sei. Parece que saiu, eu tentei ver esses dias de novo. Saiu a Arquitetura da Paz, o Randas eu não sei, mas é um filme espetacular. Todo mundo... eu vou tentar. Nossa, é muito, muito bacana aquele filme, nossa. Meu Deus. Aí eu queria falar para a Cristina uma coisa que eu pensei que agora, Cristina Brandi, que eu me inspiro muito numa pessoa que eu vejo todos os dias aqui na rua da minha casa, que eu acho que todo mundo precisaria conhecer, que é a Dona Beth. Viu, Cristina? Dona Beth é uma coisa assim... Você é sobrinha dela, você sabe. Então eu olho na Dona Beth todo dia, naquela força que ela tem, eu falo, puta, eu quero ter 1% da força dessa mulher. Né? Acho... 80 anos de batalhas. E ela é uma belezinha. Uma simplicidade que deixa a gente até emocionada. É isso, moçada. Já falei. Mas parabéns, Nádia. Parabéns. Falando da Dona Beth, ela é a verdadeira pureza. É um amor. Não tem como classificar. Está acima de tudo. É verdade. Gente, é isso, gente. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Fiquei feliz que eu consegui terminar o ciclo inteiro esse ano, para não deixar a gente começar uma outra conversa. Danilo, eu também faço as palavras da Cori. Só tenho que agradecer. Ah, imagina. Só tenho que só gratidão mesmo. Porque eu acho que eu também uns 3 anos, né? Mas só tenho que agradecer o que eu aprendi no yoga. Essa semana vai ser bem bacana. Quem puder fazer ao vivo, que ao vivo como diria o grande filósofo Faustão, quem sabe faz ao vivo. Ao vivo vai ser bem legal porque tem outra energia. E vai ser umas práticas bem bacanas a gente fechar o ano aí juntos, né? Foi um ano bem, bem interessante, né? Danilo, eu também quero fazer o agradecimento aqui. Ah, não, imagina. Parem com isso, gente. Senão vocês vão acabar me destruindo. Sentir uma pessoa egóica e encaixar depois da aula. Eu já perdi as contas do quanto tempo eu tô aí. Não sei se 5 anos. Não sei. Eu lembro que você fazia aquela turma 5 e 15, lembra? Então, acho que eu nem era professora ainda. E, assim, a fala da Nádia, né? E a fala da Cori, e tudo, assim, o tanto que a gente tem para agradecer.
que cada um de nós, né, tem a sua história, o quanto que foi importante as aulas, quanto são importantes essas aulas para a gente, né, no nosso meio, no nosso convívio, as pessoas que a gente conheceu lá dentro, Tamara, Wesley. Então, assim, como isso que essa mudou coisa a nossa vida. Da pandemia trouxe de volta, né? Você vê que tem um lado ruim, tem um lado bom, né? Sempre. Então, assim, eu tenho um agradecimento, assim, muito grande, porque, assim, eu não poderia falar da minha experiência, que para mim mudou a minha vida. Desde que eu entrei lá no Espaço Viver, você, a Renata e todos ali, aquela convivência, principalmente eu que pipoquei de turma em turma, conheci tanta gente ali, mudou a minha vida. As leituras, aquela questão de, eu vou procurar, eu não entendo o termo que o Danilo está falando, o que é isso, meu Deus, vou procurar e pesquisar. E o quanto isso, essa busca que a gente tem, acho que está todo mundo aqui buscando algo, né? E a gente trazer isso para as nossas vivências, para o nosso dia a dia. Só tenho que agradecer. Muito obrigada. Imagina, eu fico tranquilo, muito tranquilo, porque eu tenho certeza que tudo isso que vocês estão falando é devido ao yoga, que é uma filosofia espetacular. Eu não absorvo isso para mim de jeito nenhum. Eu tenho certeza que tudo isso é o conhecimento do yoga, que realmente muda a vida da gente, como mudou a minha, enfim. Né? Não fico Danilo, me achando. você imagina, ela tem 5 anos. Eu tenho 1 aninho só, né? Então, você imagina quanta coisa falta para eu. Não, mas não é medido em tempo. Para mim, olha, já que vocês estão agradecendo tanto, agora quem vai agradecer sou eu. Eu agradeço a vida de cada um de vocês. Se não for... Travou aqui para mim. Se não fossem todos vocês, o Danilo não teria a capacidade de estudar o que ele estuda, de ser o que ele é e de transpor aquilo que sozinho ele não teria validade dele ficar com esse conhecimento sozinho. Então, se não fossem todos vocês, essa filosofia, esse yoga não teria sentido. Então, eu agradeço a vida de cada um de vocês. Tudo isso só existe porque existe vocês. Não teria nada. a todos. Beijo para você. Final de ano mesmo, né? Aula de terminar o ano, tá todo mundo chorando. Vai esquecer que amanhã tem aula. Pois tem essa semana. Vamos deixar para terminar na sexta-feira. Que é o último dia. Mas, sem brincadeira da parte, nada disso existiria se não fosse vocês. No final, o grande ator de tudo isso são vocês. Não teria. É você. Obrigado, Danilo. Obrigado, Renata. Especialmente esse ano, né? Eu acho que esse ano foi assim uma bênção, né? De ter unido essas pessoas, esse grupo, essa dedicação de vocês, foi muito, muito bacana, né? Teria sido uma experiência absolutamente diferente esse ano se não tivesse esse grupo praticando, estudando. Foi uma benção, uma benção. Tem outra palavra. Felicidade, boa sorte para todos. Boa noite. Até amanhã, gente. E agradecer por estar de volta, né? Nesse ano, desse jeito. Né? Bacana a gente ter se encontrado. Foi muito, muito legal, muito legal. Amanhã, obrigada. Gente... Boa noite.